Vamos resolver questões de concursos de crase. Aqui, a banca VUNESP diz: assinale a alternativa em que é possível substituir o vocábulo destacado por a, mantendo-se a norma padrão de emprego do acento indicativo de crase. Então, a banca quer a alternativa em que a VUNESP, ela é uma banca simples até a página 5. ela era muito simples. Depois ela se tornou mais difícil. Então, nas provas mais recentes, a VUNESP ela tem trabalhado com questões de enunciados mais truncados. Veja que esse enunciado aí, primeiro o candidato tem que entender o que a banca quer. É um enunciado mais interpretativo, né? Ou seja, no final, o que ela quer é a alternativa que aceite o a com acento indicativo de crase. Entendeu? O único caso em que haveria um a com acento indicativo de crase. O gabarito é letra A. Por quê? Porque na letra A, veja, de um lado eu tenho o verbo atender, que aceita a preposição a. Do outro lado, solicitação, que aceita artigo a. Então, esse é o único caso, na letra A, temos um único caso em que o A poderia vir com acento. Por que ele poderia vir com acento? Porque ele poderia vir com acento porque haveria o fenômeno fonético. A preposição mais a artigo, entendeu? Tá, o mais importante aqui é você, então, perceber que, nesse caso, por que veio sem? Repare que na frase original, o a estava sem preposição. Por quê? Por que está certo dizer atenderá, sem acento, e com acento, atenderá com acento? Porque as duas, então, estão certas. Porque o verbo atender, ele tem dupla regência. Dupla regência, ou seja, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, seguido da preposição a. Então, você pode dizer atender à solicitação sem crase. Se vier sem crase, esse a aqui é só artigo. Se vier com crase, esse a é preposição mais artigo. Entendeu? Sem crase, o a é só artigo. Com crase, ele é preposição mais artigo, porque ele pode vir sem preposição, tá? Nos outros casos, a crase é proibida, por quê? Um a sozinho não faz fenômeno. Então, nas outras, eu quero que você pegue a sua canetinha e venha comigo. Na letra B. Me surpreendi com uma resposta específica a. Primeiro, vamos descobrir o termo que pediu preposição. Depois, vamos ver se o termo seguinte aceita artigo. É sempre assim com crase, não esqueça. Comece por regência. Veja se o termo anterior pede preposição. Depois, veja se haverá um outro a, artigo, do outro lado. Então, de um lado, alguma coisa aqui pede preposição? Sim, resposta. Resposta A. Então, quero você comigo agora. Resposta A. Do outro lado, por que não ocorrerá a crase? Porque uma é artigo indefinido. A letra B não aceitaria acento. C. Dar palestras em diferentes instituições e sem poder ir a todas. De um lado, eu vejo o termo que pediu preposição. Quem vai, vai a. Do outro lado, todas aceita artigo a? Não. Esse todas aqui é um pronome indefinido. Pronome indefinido não aceita artigo definido. Esse a é só preposição. Um a sozinho não faz fenômeno fonético. D. Não se trata da falta de sensibilidade do anfitrião a quem respondi educadamente. Tá, por onde começar? Começo pela regência. Vejo se o termo pede preposição. Quem responde, responde a. De um lado, eu tenho o verbo responder, que pede preposição.
Do outro lado, quem não aceita crase porque é um pronome relativo que não aceita artigo. O único pronome relativo que já vem com artigo é o a de a qual. Lá na teoria, nós vimos isso, né? Que o único pronome relativo que pode vir com crase é o a qual. Ou seu plural, as quais. Por quê? Porque ele já tem um azinho dele. Esse aqui, não. Então, esse a é só preposição. Lembrou? Tá. Na letra E, primeiro eu pergunto o que foi que pediu preposição. Quem está acostumado a. Do outro lado, receber. Aceita artigo? Não, porque é verbo. Verbo não aceita artigo a. Tá bom. Então, esse a aí é só preposição. Um a sozinho não faz fenômeno. Nessa questão da VUNESP, a banca pedia, portanto, a única alternativa que pudesse vir com acento indicativo de crase. E o gabarito é a letra A, por quê? Porque somente na letra A eu teria o fenômeno da crase, resultante do encontro da preposição do verbo atender mais o artigo de solicitação. E aprendi também que nessa letra A, o atender, na frase original, veio sem crase, por quê? Porque ele é um verbo que aceita as duas formas. Fica a dica aí final. O verbo atender é um verbo que tanto pode vir com objeto sem preposição, como pode vir com objeto, complemento com preposição. Por exemplo, celular. Vamos brincar? Ó, atendi. Atendi o celular ou ao celular. Tanto faz. Você pode atender o celular, atender ao celular, atender o amigo, atender ao amigo, atender o chamado, atender ao chamado. Esse é um verbo que a gente diz que é de dupla regência. Por quê? Porque ele aceita as duas construções. E tá tudo bem. Nesse caso, nem haveria alteração de sentido. Quem atende, atende o telefone ou ao telefone. As duas estão certas, sem gerar mudança semântica, mudança de sentido. Por isso que o gabarito foi letra A. Então, veja que a questão estava mais ligada à regência do que à crase, né? É um verbo de dupla regência. Pegou? Tá. Próxima questão. A banca traz duas lacunas e pede que o candidato preencha. Então, vamos lá. A descoberta indica o papel de liderança que as mulheres desempenhavam nessa sociedade anterior. O que é anterior a. Tudo bem? Do outro lado, pirâmides, artigo as no plural, as pirâmides. A preposição mais as de pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são bonitas. Então, de um lado eu tenho anterior ao menino, que pede preposição. Do outro lado, eu tenho pirâmides, que aceita artigo as. A preposição mais as, acento. Depois, ó, não precisa ir muito além, ó, é só aqui, ó. Os primeiros séculos, leia a partir daqui. Os primeiros séculos do terceiro milênio correspondem, quem corresponde a. Quem corresponde? Corresponde a. Tudo bem? Dri, eu não sabia que quem corresponde a. Ué, coloque menino ao lado do verbo corresponder, que você vai ver que ele pede preposição a. Ó. Quem corresponde? Corresponde ao período. Quando você coloca o masculino ao lado do verbo, ao menino, você vê que ele pede preposição. Tudo bem. Então, de um lado, eu tenho preposição a, do verbo corresponder. Do outro, eu vou ver se o termo seguinte aceita artigo. Primeiras sociedades ginásticas. Aí eu procuro o núcleo disso aqui. O núcleo é sociedades. Sociedades. As sociedades, as primeiras sociedades
foram bonitas. Viu o que eu fiz? Comecei com sociedades, aceita artigo. A preposição mais as de as primeiras sociedades. Resposta letra B. Sempre assim. Banca 6 Gran Rio. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão. A banca quer a correta. Toda vez que há uma questão de crase, o meu raciocínio é sempre: primeiro, pergunto à regência se o termo anterior pede preposição. Depois eu vejo se o termo seguinte aceita artigo A. Vem. Não precisa ler muito, ó. Eles são favoráveis. Basta ler aqui, ó. Eles são favoráveis a... Peraí. Quem é favorável ao projeto. Então, eu coloco o menino ao lado do favorável. Favorável ao menino. Pede preposição. Beleza, mas projetos aceita artigo A? Não, porque é substantivo no masculino. Masculino plural, masculino. Então, esse A é só preposição, não é a letra A. Letra B, vem. Realização de estudos destinados a preservar os oceanos. De um lado, o que é destinado a alguma coisa. Do outro lado, eu tenho preservar, que é verbo. E verbo não aceita artigo, sem crase. Já vi que não é a B, estou procurando a correta. C. Os detritos que resistem por maior período de tempo à decomposição. Às vezes, o mais difícil é quando se afasta. Mas, ó, tá afastado aqui. Mas é só você pular o que está entre vírgulas, que são as intercalações, que fica mais fácil, ó. Os detritos que resistem, quem resiste, resiste a. Do outro lado, eu tenho a decomposição foi grande. Aceita artigo, a preposição mais a artigo, fenômeno fonético, a banca queria a correta, gabarito parece ser letra C. Aí você vai para as outras, ó. Quem está dedicado a, só que realizar é verbo. Verbo não aceita crase, entendi. Tá? Na letra E, os maiores obstáculos a de um lado, eu tenho o nome obstáculo que pede preposição. Obstáculo a alguma coisa. Obstáculo ao projeto. Primeiro você tem que ver a regência. Obstáculo ao projeto. Tá bom. Então, do outro lado, eu tenho serem, que é verbo. Verbo aceita artigo a? Não. Então, sem acento. Esse a é só preposição. Um a sozinho não faz fenômeno. Gabarito, letra C. Próxima questão. Em conformidade com o que prevê a norma padrão, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase na palavra destacada em. Então, para que haja o acento, deverá haver o fenômeno fonético. Tá bom, vamos lá. Letra A. O desapontamento misturado a. O que é misturado? Primeiro, eu começo sempre pela regência. Primeiro, eu verifico se há um termo que pede preposição. O que é misturado misturado a. Então, misturado a alguma coisa. Do outro lado, tristeza aceita artigo? Espera aí que eu vou ver se tristeza aceita artigo. A tristeza é grande, viu? Comecei uma frase com a palavra tristeza e vi que aceita artigo. Ora, a preposição mais a artigo parece ser a letra A. Fenômeno fonético. Vamos ver as outras? B. De fora da casa, os homens observavam a ação das mulheres. Bom, Dri, eu não sei por onde começar. Pois é, lembra? Comece vendo se o termo anterior pede preposição, regência. Observavam, pede preposição.
Quem observa, observa alguma coisa. Não. Ó, coloque menino. O menino. Não, isso aqui é artigo. Não, ele não pede preposição. Então, não haverá acento, porque um A sozinho tem que. Um A sozinho não faz fenômeno. Eu tenho que ter uma preposição. Tá, entendi. Então, a letra B é sem acento. Esse A é só artigo desse substantivo ação, que é feminino. Por isso, não foi a C. Vamos fazer assim? Olhe para mim. Para você chegar ao nível faixa preta, você não está só acertando a questão, concorda? Você está muito além. Toda vez que não ocorrer, eu quero que você me diga o que é o A sozinho. O A sozinho, lembra? Um A sozinho, também quero que você me diga, ó, um A sozinho, ou ele é preposição, ou ele é o quê? Artigo. Porque ele não fez fenômeno. Então, nesse caso, esse A aqui era o quê? Artigo da letra B, tá bom? Um A sozinho, ou é preposição ou é artigo. C, graças ao morto, o povoado voltou a viver verdadeiramente. Começo pensando se o termo anterior pede preposição. Quem volta, volta a. Volta a brincar. Volta a viver. Regência é assim, é na frase. Ó, sim, quem volta, volta a alguma coisa. Só que do outro lado, eu tenho viver, que é o quê? Verbo. Ah, então, verbo não aceita artigo. Esse A sozinho, ele é o quê? Um A sozinho ou é artigo ou é preposição. Olha que legal. D. A sensação nova a qual vivenciaram era indescritível. A qual vivenciaram era indescritível. A qual vivenciaram. Primeiro eu tenho que ver regência. Lembre sempre, organize assim, ó. Primeiro regência. Depois, entendeu? Então, primeiro veja se o verbo vivenciar pede preposição. Quem vivencia, vivencia o momento. Vivencia, coloque masculino ao lado do verbo, faça sempre isso. Vivencia o período. Vivencia o baile. Entendeu? O menino. Ah, quem vivencia, vivencia alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Se você estiver organizado, você não erra a questão. Primeiro eu vejo regência, depois eu vejo. Ah, um A sozinho não faz fenômeno. Esse A faz parte do pronome relativo a qual? O pronome relativo a qual ele já tem o azinho dele. Esse A é só o A do a qual. Olha que legal. Sem crase. Pegou? Olha que legal. Aí você começa a ver a lógica disso, não é gostoso? Na letra E, tô com vontade de usar crase. Não, por quê? Porque quem chega, chega a. Cheguei ao clube, cheguei a. Tá. Só que praias é plural. Se eu tivesse que usar o acento, teria que ser as ou só a preposição a. A banca queria o acento obrigatório no a. Não, esse a está no singular, é só preposição. Esse A aqui é só preposição, ele não usou o artigo, pegou? Então, gabarito, letra A. Você está resolvendo questões de crase. E eu fiz aqui uma sequência das mais simples às mais difíceis, tá? Então, a gente está subindo o morro, subindo a ladeira, entendeu? Você está subindo comigo, você começou, agora vamos. TRT, banca FCC, que para mim é a banca da língua portuguesa. Para mim não existe nada acima dessa banca. É uma banca que mede conhecimento, é uma banca que trabalha com textos complexos, mas justos. Quem aprende a resolver prova da FCC, Fundação Carlos Chagas, aprende a resolver qualquer prova. Então, vamos lá, olha o nível da questão. Ela te traz 1, 2, 3 lacunas e pede para você preenchê-las.
Nada demais, tudo dentro do que você já estudou. Tá bom, então venha comigo. Ó, primeiro eu penso na regência. É a partir de certo momento da história que as cidades passam. Primeiro eu vejo se algum termo pede preposição. Quem passa, passa a. Eu passei a comer mais. Eu passei a estudar para concurso. De um lado eu vejo que o termo anterior pede preposição. Agora eu tenho que ver se o termo seguinte aceita artigo. Organizar é verbo. Aceita artigo? Não. Então, sem acento. Se é sem acento, ou é letra C ou é letra D. Eliminei as demais. Repare que ela é muito parecida com a banca VUNESP, né? Tá, aí vem, vamos, ó. Gerando um tipo de estrutura urbana que não só opera a organização. Bom, então eu vou ver primeiro a regência. Quem opera, opera o menino. Opera o mercado. Opera... Coloque masculino. Masculino salva. Opera o menino, opera o mercado, opera alguma coisa. Não pede preposição. O verbo é transitivo direto. Opera o mercado. Coloque masculino, menino, mercado. Dria, não gosto de menino, não, fica estranho. Então, coloque mercado, o mercado, mas coloque o masculino. Se ele não aceita a preposição, um A sozinho não faz fenômeno. Esse A é sem crase, só artigo. Pronto, matamos o gabarito, resposta só pode ser letra C. E o terceiro, atraindo para. Se eu já tenho uma preposição, não posso usar uma preposição seguida da outra, não posso usar uma preposição seguida da outra, não posso usar uma preposição seguida de outra preposição. Então, esse A só pode ser artigo sem crase, gabarito letra C, e eu ainda quero que você diga mais, ó. Os três são sem acento, um A sozinho ou é preposição, artigo. Primeiro era só preposição, o segundo era só artigo e o terceiro também é só artigo. Porque para já era uma preposição. Pegou? Dria, o que foi? Facultativo? Não. Bom, vamos lá. Mais uma do TRT. Existem verbos, e isso também eu quero que você comece a perceber, que crase está muito ligado à regência, né? Então, Dria, uma pergunta, por exemplo. Dria, o verbo, por exemplo, o nome misturado, ele é misturado, ele pode ser misturado a e pode ser misturado com. É. Pode ser misturado em. Então, atenção que nessas questões, você não precisa perder tempo pensando em todas as regências. O misturado, lá numa questão que resolvemos, ele vinha com a preposição a. Mas, Dri, poderia vir com outra preposição? Claro. Misturado com, misturado em. A questão toda é que há nomes e verbos que aceitam mais de uma preposição. E tá tudo bem. Só que nas questões de crase, você só precisa pensar no a, porque é só o a que vai ou não aceitar crase. Por que eu não tenho que pensar no misturado com? Porque o com, eu não, entendeu? Então, para você saber se vai haver crase, você tem que ver se o termo anterior pede preposição a. Mesmo que ele também aceite outras, não importa, porque crase tem que ter dois as para você ir mais objetivamente para essas questões. Faça assim, ó. Primeiro eu tenho que ver se o termo anterior pede preposição. Às vezes o termo anterior está distante. Ó, a singularidade da competição também ficou associada a seu resultado e à divulgação. Primeiro eu tenho que ver se algum termo aqui pede preposição. Peraí, associada. Quem está associado ao menino. Coloque menino, associada ao menino. Quando eu coloco o menino, eu vejo que ele pede preposição. Tanto é que veio aqui, ó, essa preposição a. Entendeu? Entendi. Ah, mas não poderia ser associado com? Poderia, mas vai dar samba o associado com? Não, porque crase tem que ter preposição a. Então não perca seu tempo pensando nessas coisas na hora da questão. Mas, de fato, há nomes que aceitam mais de uma preposição, tá bom?
Tá bom. Então, ó, o que é associado a. Agora eu vou ver se o termo seguinte aceita a preposição. Sim. Desculpe, artigo. Sim, a divulgação. Então, eu tenho a preposição mais o a de divulgação. Beleza. Agora, a Fundação Carlos Chagas quer uma alternativa em que o sinal indicativo de crase deva ser mantido. Ora, mantido é, se eu já tinha a preposição do associada a, para que o acento seja mantido, eu tenho que ter um a artigo. Qual dessas palavras aceita a artigo feminino singular? Gabarito, letra B. Espalhamento não aceita porque é masculino. Publicações na letra C não aceita porque é plural. Anúncio é masculino, prognósticos é masculino. Tinha que ter um substantivo no feminino singular que aceitasse o artigo a. Tá bom? Tranquila, né? Vem. Subindo a rampa. FGV. Dria, será que às vezes a pessoa pode... Dria, essa frase, antes da gente seguir, essa frase ela possuía dois objetos indiretos, isso pode, antes de você se perder e viajar, cuidado. Veja, bom, primeiro, não são dois objetos indiretos, nem dois complementos nominais, porque nesse caso nem era objeto indireto, era complemento nominal do associada, tá? Associada é nome. Mas veja, Adriana, essa frase não está errada com dois objetos indiretos ou dois complementos nominais? Não é verdade que eu só posso ter um objeto indireto, um... Veja, não, ele é composto. Isso aqui é um complemento nominal composto. Eu posso ter um objeto indireto composto, ou seja, com dois núcleos, ó, resultado e divulgação. E é muito bom porque quando há paralelismo fica fácil ver, né? Porque você fala assim, se veio preposição de um lado, vai vir preposição do outro. Não são dois objetos indiretos, nem dois complementos nominais. É um complemento nominal composto por uma enumeração, entendeu? Tá bom. Ou um objeto indireto composto. Por exemplo, você pode ter um objeto indireto composto? Pode. Não vão ser dois objetos indiretos. Por exemplo, você diz assim, eu gosto de banana, maçã e uva. Eu tenho um objeto indireto composto. Banana, maçã e uva, 3 elementos. Preciso repetir a preposição de maçã, de banana, de uva? Não. A preposição não precisa vir repetida por causa do paralelismo. Não. Paralelismo tem a ver com o artigo. E mais, há bancas que nem, rapidamente aqui abrindo parênteses, nem são a favor dessa lei do paralelismo obrigatório, como é a FCC, abrindo parênteses rapidamente. Então, a FCC é uma banca que, de propósito, ela segue a contramão, ela vai na contramão dessa história de paralelismo. Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto de paralelismo com artigo, lembra que você estudou isso comigo em crase, que paralelismo do artigo se aparecer o artigo de um lado, vai aparecer do outro? Lembra? Isso, veja, é contestado por alguns autores. Por que tem que aparecer artigo dos dois lados? Por quê? Por que eu não posso estar usando num e não usar no outro? Apenas porque, por uma questão de sentido, o primeiro estava num sentido específico e o outro num sentido mais genérico. Então, isso é contestado. Por isso que eu sempre tenho cuidado de, quando a gente vai resolver questões, dizer que, essa banca aqui gosta de paralelismo. E abrindo aqui só parênteses para você que está assistindo esse vídeo, a única banca hoje que cobra esse negócio de paralelismo, que, a meu ver, rapidamente aqui opinando, é bobeira total. Para que isso? Paralelismo fica parecendo transtorno obsessivo compulsivo. E há autores que dizem que isso é toque mesmo, que isso não existe. Não tem que usar artigo todos os lados. A única banca que gosta de cobrar isso, porque é a favor disso, é o Sebrasp.
abrindo aqui parênteses. No mais, você vai ver que as bancas não estão nem aí para isso, porque é um assunto discutível. Rapidamente aqui comentando, por que eu estou falando tudo isso? Por causa dessa questão da Fundação Carlos Chagas. Se você perceber, a banca de propósito traz uma frase sem paralelismo no uso do artigo. Repare, apareceu, paralelismo é quando você tem estruturas que estão lado a lado, enumeradas, e elas estão enumeradas, seu resultado e, olha o E, conjunção aditiva, divulgação. Então, veja, se fôssemos seguir a lógica do paralelismo do artigo, lembra que paralelismo é artigo, aqui o cara teria que ter usado o ao para ter usado o a. Entendeu? Ou seja, para a frase ficar certinha, porque paralelismo me dá conforto. Paralelismo é gostoso. Entendeu? Tem gente que gosta de paralelismo, mas olha a FCC de propósito, trazendo um exemplo 100, justamente para mostrar que isso nada mais é do que uma bobagem na linha da banca, e eu concordo, tá bom? Para que isso? Por que eu tenho que colocar artigo antítulo aqui? Ele falou de um resultado num sentido genérico, e aqui ele quis especificar, tá? Então, abro aí parênteses para você não achar que isso é um problema seu. Eu não vi paralelismo ali, será que eu estou errado? Não, não houve mesmo. E tá tudo bem, porque, repito, há autores que dizem que isso seria desnecessário, tá bom? Então, volte comigo aqui. Agora a gente vai para uma questão de mais alto nível ainda, é FGV. Eu brinco, mas, cara, não é. Não é. O raciocínio é o mesmo, tá? Não é porque é FGV, é que às vezes o enunciado é mais difícil, Aqui, a FGV traz um texto e diz, nas alternativas a seguir, há versões modificadas dos 3 períodos que compõem a passagem acima, tá bom? Aí a banca quer a única que acarrete erro. Então, no final, ela quer a única errada. Falou, mas quer a errada. E nesse tipo de questão, não é nem para você ficar lendo esse texto e curtindo esse texto. É só você ir para as alternativas e buscar aquela que tenha erro, entendeu? Então vem, vamos ver se a letra A está certa. Mas também tem um ponto fraco. As bananeiras são geneticamente idênticas umas às outras. Tá errado esse acento no ais? Dri, como é que eu faço para saber se está certo ou errado? Com FGV, o problema é que não tem decoreba. Tem que seguir aquilo que eu te falei. Jogo de cintura, regência. Primeiro eu vou ver se o termo anterior pede preposição. O que é idêntico, geneticamente idênticas umas às outras. O que é idêntico a. Tudo bem? Então, de um lado, eu tenho preposição a, idêntico a. Agora eu vou ver se outras aceita artigo. Como mesmo, Dri, comece uma frase com outras. Faça aquilo que eu te ensinei na teoria. As outras chegaram. Umas são idênticas, as outras não. As outras chegaram, as outras não. As outras são boas. Posso. Olha que demais. De um lado eu tenho a preposição, do outro lado eu tenho as, artigo, permitido ante outras. Tá errado? Não, tá certo. Fenômeno fonético. Agora, por que a FGV é dita como difícil? Porque não é decoreba, é só você pensar. O cara aí, para acertar isso, tinha que pensar que é idêntico a, mais o as de outras, as outras. E repare, o outras, ele é na gramática, ele é um pronome indefinido que aceita artigo, apesar de ser um pronome indefinido. As outras. É só começar uma frase com outras. As outras chegaram. Viu como dá certo?
faça aquele mecanismo que não vai ter erro. Mas quem decorou, só de pronome indefinido não aceita crase, esse aceita. Por quê? Não aceita, ele aceita artigo, as outras. Entendeu? E mais, a banca queria o erro, mesmo que você tivesse dúvida, você vai ver que, no final, por eliminação, você não erra. Quer ver a B? Isso leva à conclusão. Bom, de um lado eu tenho que ver a regência. Quem leva, leva a. Como assim, Dri? Leva ao delírio. Coloque um masculino. Leva ao fim. Leva ao... Entendeu? Quem leva, leva a. Conclusão. Aceita artigo? Aceita. Fenômeno fonético. Linda, não é a letra B. Entendeu? Tá. Vem. Isso significa que uma doença poderia causar prejuízos à produção mundial. De um lado, eu viro um farejador de regência. Eu vou ver se há algum termo que peça preposição. Quem causa prejuízo a. Causa alguma coisa a. Então, é o verbo causar que pede preposição. Causa prejuízo ao menino. Do outro lado, produção aceita artigo a produção. Fenômeno fonético. D, tô procurando a errada, não achei. Ó, entendo que ameaça a banana e o esforço para que se chegue a uma maneira de salvá-la. De um lado, quem chega, chega a. Do outro lado, uma maneira aceita a crase? Não, porque é artigo indefinido. Olha aqui. Errada a letra D. Mesmo que você tivesse dúvida na A, na pior hipótese, você acerta por eliminação. Gabarito letra D. E essa, tá certa? Vem. Quem traz ameaças, traz ameaça A. Quem traz alguma coisa A. Mais artigo de banana, fenômeno fonético. Gabarito letra D. Por isso, fica aí o conselho. Com esse tipo de questão, não adianta ter decorado os casos de crase proibida. Porque quem decorou, por isso que eu te digo que essas bancas vão muito além. Quem decorou que pronome indefinido não aceita crase, errou a questão. Porque falou assim, pô, a letra A é outras, pronome indefinido. Só que, nesse contexto, aceita. Porque eu estou determinando. São as outras. Aceita artigo. E é só você usar o mecanismo do artigo que eu te ensinei, que não é macete, não. Aquilo ali não é macete, aquilo tem total lógica, é garantido. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é macete sem vergonha, vai dar certo. Então, ó, as outras chegaram. Aceita artigo. Então tá, então aceita a crase, tá bom? Sempre assim, porque... Agora, FGV, pior hipótese, você acerta por eliminação sempre, né? Nessas questões aí. Ó, aqui eu quero o seguinte. Olha como a banca vai, ó. Ela vai ao âmago. Assinale a frase blá, 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 em que o emprego do acento grave, indicativo de crase, antes dos demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, está equivocado. Bom, ela quer o erro. E você vê, né? É a banca que mexe na ferida do candidato. Por quê? Porque é aquele caso de crase, não aquele, aquela, aquilo. Aquele com crase, né? Cara, é tão difícil ver e tá aí. Aquele pode ter crase, Dri? Claro. Vamos ver? Eu quero o erro. Bom, primeiro passo. Achar o pronome na frase. Achei. Segundo passo, ver se está certo o acento. Tá, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Vai ver se o termo anterior pede preposição. Algum peixe semelhante? O que é semelhante? É semelhante a.
Então, eu tenho a preposição mais um azinho do aquele. Lindo, certo? Eu quero o erro, viu? B. Primeiro eu vou buscar, eu viro um farejador de aquele, aquela, aquilo, achei. Agora eu vou ver se esse acento tá certo. Tá. Como? Regência. Se lhe faço aqui, é que não ouso fazê-lo aqueles dois. Aí eu viro um farejador de regência. Aqui quem faz fazê-lo ao menino. Faz alguma coisa. O verbo é transitivo direto e indireto. Esse lo é o objeto direto. E ao menino é o indireto. Então, quem faz alguma coisa a. Mais o a de aqueles. Lindo. Ó, se eu tenho o a preposição mais o azinho que já existe no aqueles, coisa linda, a letra B está certa. Viu? Não é para qualquer um, mas você está acertando. C, vem. A cara dele tinha a expressão de prazer que dá ao serviço inesperado. Aquele gosto de descobrir. Bom, achei o aquele, agora eu quero ver se ele está ligado a algum termo que peça a preposição. Regência. Comece pela regência. Vou ver aqui antes se alguma coisa pediu preposição. Ó, a cara dele tinha a expressão de prazer que dá o serviço inesperado. Aquele gosto de descobrir papéis. Esse aquele está ligado a que verbo? Primeira coisa que você faz é, esse aquele está mandando seta para onde? Setas salvam. Esse aquele é que verbo? Que verbo? Ó. Sabe aonde? Isso a gente só consegue lendo. Lendo e compreendendo o que a gente está lendo. A cara dele tinha a expressão de prazer que dá ao serviço inesperado, tinha aquele gosto de descobrir papéis que podem ser importantes. E esse aquele gosto, veja, ele, ligado a esse tinha, passa a ser sujeito do fazia. Então, ó, nessa frase aqui que começou, o aquele, tá vendo? Depois do ponto e vírgula, passa a ser sujeito do fazia. Então, ó, a cara dele tinha a expressão de prazer que dá ao serviço inesperado. É como se ele dissesse, tinha aquele gosto de descobrir papéis. Aí ele diz, aquele gosto de descobrir papéis que podem ser importantes fazia o risonho. Então, veja. Teve gente que achou que esse aquele aqui estava completando o verbo dar, quem dá alguma coisa a. Nada a ver. Na verdade, ele estava dizendo tudo que a cara dele tinha. E aí ele veio com ponto e vírgula e usou esse aquele gosto como sujeito. Então, na real, veja, você tinha que ler e descobrir que o aquele não poderia vir com crase, por quê? Errado. Porque um A sozinho não faz fenômeno. Esse A é só o A do aquele, sem crase. Nada pediu preposição. Repito, era só continuar lendo que você vai ver que tudo isso, do aquele em diante, passaria a ser sujeito. Tudo isso do faziam. Ele estava enumerando o que a cara dele tinha. Por isso, se é sujeito, é sem preposição. Um A sozinho não faz fenômeno. Gabarito, letra C. Vamos ver as outras? Só para fechar, ó. D. Primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição.
era nomeada nas gazetas. Pertencia àquela dúzia. Peraí. Quem pertence, pertence ao menino. Do outro lado, eu tenho o a do aquela. Lindo. A preposição mais o a de aquela, acento. A letra D estava correta. E essa aqui. Gente, isso é demais. Olha, eu posso estar errada, mas o ser humano é assim, não é? As bancas se copiam. Uma copia da outra. Você acha mesmo que quando uma banca vai elaborar uma prova, você acha mesmo que ela não fica copiando as outras? Porque bancas são pessoas e pessoas se espelham em outras. Ainda bem, né, que isso existe. Isso aqui veio numa questão. No momento em que eu gravo essa aula, eu acabei de corrigir uma questão da VUNESP, que hoje eu posso dizer que ela copia a FGV. E agora, cada vez mais eu tenho certeza. Quase que a frase igual. Ó, aquela hora tá com crase e tá certo. Por quê? Leia aqui comigo. Não contava com o pai de Flora, que, a fina força, lhe quis mostrar, aquela hora, uma novidade. Por hora, você vai escrever que isso aqui é uma locução feminina, de tempo. As locuções femininas têm crase obrigatória. Então, é como se eu dissesse assim, ó, por isso que está certa a letra E. Não porque houve o fenômeno fonético de um A que se encontrou com outro A. Não. Aqui é a crase das locuções femininas. Por exemplo, da mesma forma que você diz assim, ó, chego à noite, amor. Locução feminina. É igual a aquela hora já estava bebendo. Olha que legal. É o mesmo raciocínio. Locução feminina de tempo. À noite, aquela hora. Só que muita gente acha que o acento da locução feminina é só no A. Mas pode ser aquela. Aquela hora? Já estava me ligando aquela hora. Locução adverbial de tempo. Feminina. Estava me ligando à noite. À noite, locução feminina de tempo. Só que aqui não houve o fenômeno, e sim a locução. Legal, né? E eu acabei de ver uma questão exatamente como essa. Aí muita gente foi lá e errou, porque falou: o que está pedindo preposição aqui? Não, não está pedindo. É o acento da expressão feminina, de tempo. E aí eu fecho com as questões do Sebrasp aqui para você. Sebrasp é banca de setas. Quando eu digo que ela é banca de setas, o que eu quero dizer? É que nada muito diferente do que você fez até aqui, mas às vezes o cara erra porque não viu que aquele elemento ali com acento estava ligado a um termo distante. Então, Sebrasp é isso, a banca distancia as coisas no texto. Para você entender, você tem que ler, como eu venho fazendo aqui, primeiro procurando se o termo anterior pede preposição, depois vendo se o termo seguinte aceita o artigo A. Mas lembrando que são setas, às vezes vai ficar distante, aí você tem que colocar a seta. Seta, tá bom? Essa perspectiva pode ater-se à explicação. Aí a banca diz, no segundo período, o emprego do acento indicativo de crase em a explicação deve-se à regência de ater-se, forma pronominal do verbo ater, e à presença do artigo definido feminino anteposto ao termo explicação. Falou algo que parece difícil, mas é fácil, né? Ela está querendo saber aquilo que você já aprendeu. Primeiro eu vejo se o verbo pede preposição. Quem se atém ao momento, ao menino. Do outro lado, o a de explicação. Item certo. Então, era só ver que isso aqui, a explicação, estava mandando seta para esse verbo ater-se. Só que aqui eu fui feliz, que estava pertinho. Pior hipótese, vai distanciar. Quer ver? Aqui, ó.
Aqui já distanciou um pouco, ó. Isso aí foi prova para a Anvisa. De novo, a banca vem, hein? Você preferiria a máquina prazerosa à vida real? O emprego do acento indicativo de crase no vocábulo A justifica-se pela regência do termo prazerosa, somada ao fato de a palavra vida ser do gênero feminino, estar empregada com sentido específico no texto, determinado pelo termo real. Aí, quando termina de ler, o cara, entendi nada. Aí você vê como ela fala, mas você tem que manter a sanidade e perguntar assim: primeiro, eu penso na regência. E regência, eu começo pelo verbo. Sempre vá ao verbo primeiro. Sempre, na hora de ver a regência, comece perguntando se é o verbo. Lembra? Regência pode ser do verbo ou do nome, verbal ou nominal. Mas a análise da frase, você está perdido, cansado, mas vai lembrar a minha voz dizendo: regência. Comece perguntando se foi o verbo que pediu preposição. Comece a análise pelo verbo, que não vai ter erro. Depois, se não tiver sido o verbo, aí tudo bem. Mas primeiro vamos ver se foi o verbo que pediu preposição. Quem prefere alguma coisa a. Preferiria a máquina prazerosa, objeto direto, à vida real. Ah, entendi. Tá, aí eu teria que ver que a vida real manda a seta para preferiria e não para prazerosa, como a banca sugere. O item está errado. Comece pelo verbo. Regência, a gente começa pelo verbo. Setas salvam. E eu começo pelo verbo. Começo como assim, Dri? Pelo verbo. Você tem que saber se... Vem aqui para essa, ó. INPI. Tô aqui. A banca está perguntando se poderia ser corretamente inserido o acento indicativo de crase. Tá, por onde eu começo? Começo pelo verbo. Que verbo? O verbo que esteja ali ligado a essa situação. Tá bom, levando. Sempre se começa pelo verbo. Quem está levando levando ao delírio, levando ao menino, levando a. Do outro lado, essa situação, aceita artigo, essa situação foi boa. Essa situação foi boa. Não dá para colocar artigo antes dessa situação. Não dá. Então, é só pronome demonstrativo essa que não aceita crase. A banca diz que poderia ser corretamente, não, o item está errado. Sempre assim, sempre assim. Primeiro perguntando se o termo pede preposição. Tá, próxima. O emprego do sinal indicativo de crase na expressão a ganhar. Por a ganhar, manteria a correção gramatical. Essa aqui, ó, brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Sebrasp? Pô, manda uma mais difícil. Ó, tendências que começam a ganhar. De um lado, eu vejo se o termo anterior pede preposição. Quem começa a alguma coisa, começa a. Ganhar, aceita artigo. A ganhar é bom. Não dá. Ganhar não aceita artigo porque é verbo. Não conseguiria colocar um artigo antes do ganhar. A ganhar. Então, a banca está querendo usar o acento, induzindo o candidato a erro. Não, o item está errado. Vem. Aqui, a banca diz. No trecho associada a uma mudança, a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo A manteria a correção gramatical e a coerência das ideias do texto em razão da presença exigida por associado e do artigo feminino. Estou tentando seduzir você e cansar você ao mesmo tempo. Aí você fala: não, Sebrasp, eu não sou bobo, não. Quem está associado a. Só que uma mudança não aceita artigo definido, porque é um artigo indefinido a uma mudança. Então, a banca está querendo inserir o acento, dizendo que manteria a correção, manteria nada. Esse A é só preposição, um A sozinho não faz fenômeno. Errado. Tá, vem. Ó, mais uma.
Mas para morar na Bahia, ganhando bem, aquela natureza, você vai ter que ralar mais. Mentira. Ó, pode reparar. Ó, que questão mais inteligente do que a anterior. Deixa eu ver onde é que a outra pessoa ia morar. DF, com todo respeito, tá? Ao DF que eu tenho. Meu pai morava lá, com todo respeito, mas tudo bem? Para morar na Bahia, natureza, eu gosto de natureza. Olha aqui. Aí ele diz: a opção a seguir apresenta um trecho do texto seguido de uma proposta de reescrita que sugere um emprego do sinal indicativo de crase. Ser essencial à prática. Ser essencial à prática. A reescrita apresentada é gramaticalmente correta e preserva a coerência das ideias do texto original. Olhe para mim. É a última, então quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Primeiro, você está vendo como ela é sedutora? Se a gente olha só para isso, parece que tudo bem. Ser essencial a. Que é essencial a. Mais o a de prática. O outro lá, você não, ó, o outro lá diria. Que é essencial a, mais o a de prática, amei. Tá certo. O outro lá, você não. Primeiro, você vai ao texto para ver se o termo anterior pede preposição e se o termo seguinte aceita artigo. Aí, você lê, ó, apesar de ser essencial a prática em um avião real, na maior parte do tempo não acontece muita coisa no ar. Espera aí. Dri, não sei por onde começar. Comece pelo verbo. Eu te falei sempre, verbo. Ser essencial. Ser. O que é essencial? A prática. Sujeito. Então, esse a é artigo. Por isso que eu fico no teu pé com esse negócio de começar pelo verbo. Comece a análise pelo verbo. Não fique lendo solto, porque parece que o essencial pede. Só que isso aqui estava mandando seta para o verbo, era sujeito do verbo. A frase estava fora da ordem. A prática é essencial. Apesar de a prática ser essencial, entendeu? Ele está dizendo que, apesar de a prática ser essencial em um avião real, mas eu teria que ir ao verbo, organizar a frase, ver que nada pediu preposição, que esse a prática era sujeito, que esse a é artigo. Aí sim eu vejo que o item está errado. Dri, está errado. Quanto a correção gramatical? Quanto à correção, isso aqui solto, não. Quanto à correção, isso aqui tá lindo. Mas preserva a coerência das ideias do texto original. Você entendeu? Porque, ó, gramaticalmente correta, a reescrita apresentada está gramaticalmente correta. Que eu olho para ela e ela está correta. Como assim? Ser essencial à prática. Essa reescrita, ela é isso aqui. Só que ela preserva a coerência das ideias do texto? Não, ela não preserva. Porque quando eu vou ao texto, eu vejo que a prática não é o complemento do essencial, é sujeito do ser. Por si só, a reescrita estaria certa ali sozinha? Sim, corretamente colocado, que é essencial a. Que questão? Nessa questão eu aprendi que dizer que está gramaticalmente correta não necessariamente é dizer que preserva a coerência. Que eu posso ter um trecho gramaticalmente correto ali, se analisado isoladamente. Mas que toda análise, na hora que a banca perguntar de coerência e sentido, eu vou ter que ir para o texto. Se ela pede correção de uma reescrita, por isso que há questões de concurso,
em que o Sebrasp, às vezes, vai lá e maltrata, porque fala assim, se a banca tivesse dito só isso, a reescrita apresentada é gramaticalmente correta, a assertiva estaria certa. E aí o outro lá diz, poxa, mas o que é isso? Vamos entrar com recurso. Não, mas a banca só perguntou isso, a reescrita está gramaticalmente correta? Tá. Agora, preserva a coerência e o sentido do texto? Não. Isso é Sebrasp, entendeu? E veja a diferença de uma prova para outra. Olha isso, tá? Por isso que eu falo. Respeitando aí todas as opiniões contrárias. Muito linda a Bahia, né? Volta da Bahia, vai à Bahia com crase. Volta de Brasília, vai a Brasília sem crase. Volta do Rio de Janeiro, então não volta da Rio de Janeiro. Então vou ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é masculino, não vai aceitar crase, óbvio. Crase mesmo, só na Bahia, tá? Terminei de uma maneira poética. Grande beijo, abraço, tchau, peraí.